se inscreva no canal e ative o sininho para assistir a vídeos novos. Uma mãe intitulada chamada Karen exige que eu presenteie seu filho mimado com um novo PC Gamer no Natal. Apesar de eu ter negado, ela não aceita um não como resposta e fica cada vez mais irritada e irracional, me obrigando a reagir e colocá-lo em seu lugar diante de toda a família. Eis o que aconteceu. Meu irmão se casou com minha cunhada há cerca de 1 ano atrás, e eu desenvolvi uma proximidade com ela e seus filhos, considerando os meus sobrinhos em vez de enteados. Além disso, meu irmão já tinha 2 filhos, que foram aceitos como irmãos pelos meus sobrinhos. A dinâmica familiar tem sido excelente. Quando meus sobrinhos souberam que eu gostava de videogames e tecnologia, eles mostraram muito interesse nos jogos que amavam e nos novos animes que apreciavam. Não demorou muito para eles me contarem que estavam interessados em jogos de PC, como Fortnite, Minecraft e Roblox. Desde então, decidi montar um computador de jogos básico para cada um deles, o que foi planejado vários meses antes do Natal. Pedi a aprovação de meu irmão e cunhada, e eles concordaram. O plano era presentear os PCs aos meus sobrinhos no Natal. Então, entrei em contato com meu irmão, que me disse que a irmã de sua cunhada, a quem chamarei de Karen nesta história, os convidou para passar o Natal em sua casa. Ele me informou que minha mãe e eu também estávamos convidados. Fiquei preocupado, pois só tinha comprado presentes para os filhos do meu irmão. Mencionei isso a ele, e ele respondeu: "Não se preocupe, haverá uma troca de presentes, então todos receberão seus presentes." Assim, empacotei os presentes, peguei minha mãe em sua casa e fomos para lá. Após uma noite extremamente entediante, finalmente chegou a hora da troca de presentes. Karen e seu filho monopolizavam a atenção, e, sempre que alguém recebia um presente, procuravam outro para abrir imediatamente, seja para o filho mimado ou para ela mesma. Eu mantive meus presentes escondidos até o final. Meus sobrinhos receberam presentes e bugigangas baratas, que você encontraria na seção de 25 centavos de uma loja de $1, todos vindos da Karen. Enquanto isso, meu irmão e cunhada presentearam o filho da Karen com um novo Nintendo Switch, alguns jogos e cartões presente. Senti-me realmente mal pelos meus sobrinhos, pois o melhor presente que haviam recebido de tios e tias antes era talvez um cartão presente da Nintendo no valor de $25 ou algo assim. Após a entrega de todos os presentes, entreguei os presentes aos meus sobrinhos. Ao abrirem os presentes, seus rostos se iluminaram, e eles vieram correndo me abraçar, agradecendo efusivamente. Um deles até chorou de emoção. Estavam super animados para começar a jogar em seus computadores. Porém, enquanto olhava ao redor, senti olhares furiosos de Karen em minhas costas. Ela agiu de uma maneira que eu não esperava. A coisa mais engraçada de tudo isso é que todos estavam muito felizes pelos meus sobrinhos. Eles olharam para os computadores e disseram que eram incríveis. Poucos minutos depois, o filho da Karen veio até mim e disse: "Ei, onde está o meu computador?" Respondi: "Desculpe, mas esses computadores são para essas crianças. Além disso, você ganhou um novo Nintendo Switch, vai se divertir muito com ele." Ele começou a chorar e disse: "Todo mundo ganhou um, então eu também mereço um." Apenas respondi: "Sinto muito, garoto, mas esses computadores são para essas crianças." Então, Karen se aproximou de mim e disse: "Sei que é de última hora, mas o que é preciso para você dar um PC ao meu filho?" Fiquei um pouco confuso e respondi: "Bem, o custo mínimo de um PC é em torno de $700, então tenho certeza de que você pode comprar um por esse preço." Ela retrucou: "Acho que você não entendeu. Você é tio dele, portanto, é responsável por dar um PC ao meu filho. Quando posso esperá-lo?" Meu irmão estava prestes a falar algo, então olhei para ele e disse: "Não se preocupe, eu resolvo isso." Em seguida, me virei para Karen e disse: "Escute, você está falando de um jeito muito engraçado. Quais desses presentes que você deu foram para os seus sobrinhos? O brinquedo de plástico aleatório aqui? Ou o pacote de adesivos? Quanto você gastou neles no total? Talvez menos de $10, se eu estiver adivinhando. Então, quem diabos você e seu filho são para mim? Eu não sou seu cunhado, e eu não sou tio do seu filho. Eu não tenho nenhuma responsabilidade com ele ou você, especialmente para comprar um computador para ele." Nesse momento,
o marido de Karen finalmente a pegou e a levou embora. Olhei para meu irmão e disse: nunca mais participarei de reuniões de Natal, a menos que sejam na sua casa, e não quero mais vê-la. Mais tarde, descobri que a avó do filho mimado comprou um computador para ele com o dinheiro que tinha, o que mostrou o quanto ele era mimado. A ironia da situação é que, este ano, eu atualizei os computadores dos meus sobrinhos com novos componentes, e Karen esperava que meu irmão e cunhada presenteassem seus filhos com coisas como um PS5 ou um iPad, enquanto eles afirmavam ter dado $50 de presente para os meus sobrinhos, o que teria que ser dividido entre os 4. A partir de agora, se estiver na casa do meu irmão e ver Karen e sua família chegando, simplesmente irei embora. Prefiro evitar completamente essa situação e não ter que lidar com a egoísta e repugnante Karen. Quão egoísta e repugnante alguém precisa ser para exigir seriamente que lhe deem um PC para seu filho mimado? Eles não receberam presentes suficientes? E, pior ainda, Karen comprou tralhas da loja de $1 para meus sobrinhos e disse: isso é o suficiente. Isso é tão tóxico e injusto, não só não dar bons presentes para essas crianças, mas também esperar que os outros gastem centenas de dólares no filho mimado apenas para fazê-lo feliz no dia de Natal. De qualquer forma, parabéns ao autor original por se impor, pois pessoas que agem assim são verdadeiramente perturbadoras. Segunda história. Colega tentou me demitir devido à cirurgia estética que fiz para remover células potencialmente cancerígenas em meus seios. A situação se tornou uma verdadeira batalha no ambiente de trabalho, e aqui estou para compartilhar minha história completa. Tudo começou há cerca de 4 anos, quando recebi o diagnóstico de células potencialmente cancerígenas em um dos meus seios. Com o histórico de câncer de mama em minha família, a decisão de como proceder não era fácil. Os médicos me deram algumas opções, desde realizar exames regulares até fazer uma mastectomia bilateral. Preocupada com o risco e após ver o que o câncer fez com minha mãe, optei pela mastectomia bilateral para eliminar completamente a possibilidade de desenvolver câncer no futuro. Infelizmente, essa decisão me deixou com grandes cicatrizes nos seios, o que afetou profundamente minha autoestima e bem-estar emocional. Para lidar com a situação, procurei a ajuda de um terapeuta, que sugeriu a consulta a um cirurgião plástico. Inicialmente, hesitei em relação a cirurgias adicionais, mas o terapeuta entendeu o quanto eu estava lutando com minha aparência e autoestima e achou que poderia ser uma forma de ajudar a melhorar minha saúde mental. Depois de considerar todas as opções, decidi fazer implantes mamários para cobrir as cicatrizes e recuperar um pouco da confiança perdida. Essa decisão foi pessoal e importante para mim, mas não esperava que se tornasse o ponto central de um conflito no ambiente de trabalho. Minha colega de trabalho, Jill, descobriu sobre os implantes e começou a fazer comentários desagradáveis sobre eles. Ela parecia obcecada por minha aparência e começou a fazer piadas sobre meus seios na frente de outros colegas de trabalho. Isso causou constrangimento e desconforto, mas, em um primeiro momento, optei por não revidar, pensando que ela iria parar. No entanto, os comentários continuaram, e Jill parecia obcecada em me humilhar publicamente. Ela fazia esses comentários até mesmo em momentos inapropriados, como durante o almoço no refeitório, onde colegas de trabalho estavam presentes. Sentia-me humilhada e desrespeitada, mas hesitava em reagir com força, pois achava que poderia prejudicar ainda mais a situação. Além dos comentários sobre meus implantes, Jill começou a fazer piadas e críticas sobre outros colegas de trabalho em relação à sua aparência. Parecia uma obsessão dela apontar falhas e imperfeições nas pessoas. Cansada da situação, decidi procurar apoio entre meus colegas de trabalho. Cerca de 16 deles concordaram em testemunhar sobre os comentários de Jill e como eles afetavam o ambiente de trabalho. Suas declarações foram essenciais para dar credibilidade às minhas queixas e provar que o problema não estava apenas em minha percepção, mas sim em um comportamento inadequado e hostil de Jill. Levei essas declarações ao Departamento de Recursos Humanos, RH, para que pudesse investigar o assédio e tomar as medidas apropriadas. Entretanto, fui surpreendida ao descobrir que a pessoa encarregada da investigação, Débora, era uma amiga íntima de Jill. Essa relação tornava a investigação suspeita, pois eu precisava de um revisor imparcial para garantir um processo justo. Levantei a questão do revisor imparcial com o RH, mostrando a cláusula em meu contrato que garantia esse direito. Depois de alguma resistência, eles concordaram em nomear outro representante para acompanhar a investigação. Isso foi um alívio,
pois sentia que finalmente teria uma chance justa de esclarecer a situação. Durante a investigação, fui questionada diversas vezes, repetindo a mesma história para diferentes pessoas do RH. Apresentei todas as provas que tinha, desde as declarações dos colegas até meu histórico médico. Provei que minha decisão de fazer a cirurgia foi baseada em razões de saúde, e não por questões superficiais. Após semanas de incertezas e tensão, a investigação finalmente chegou ao fim. O revisor confirmou que os comentários de Gil eram inadequados e constituíam um assédio. Por conta disso, ela recebeu uma advertência formal e foi orientada a parar com o comportamento inadequado. No entanto, a situação me deixou emocionalmente abalada, e percebi que a toxicidade do ambiente de trabalho ainda me afetava. Decidi começar a procurar outro emprego, onde pudesse trabalhar em um ambiente mais saudável e respeitoso. Essa experiência me ensinou a importância de defender meus direitos e nunca aceitar um tratamento inadequado no trabalho. Aprendi que a perseverança e o apoio de colegas de trabalho podem fazer a diferença em uma situação difícil. E, acima de tudo, valorizei ainda mais a importância da saúde mental e autoestima, que são fundamentais para enfrentar desafios pessoais e profissionais. Terceira história. Sou babaca por não querer cuidar da cadela da minha mãe? Não é o babaca. Sou, H18. No final do ano passado, minha mãe adotou uma bulldog francesa de pelo escuro que chamamos de Bu. Eu nunca achei que ela faria isso. Ela passou o ano falando vamos ter um cachorro, e coisas assim. Eu sempre falava não, até que ela me manda uma mensagem falando que comprou, mesmo com todos os meus protestos, até porque eu sempre tive um leve medo de cachorros após ser perseguido por um quando pequeno. Minha mãe imediatamente se apaixonou por ela, enquanto eu nem tanto porque ela é mal educada, ela morde coisas que não deve, fica latindo pra mim por eu não deixar ela me morder, tenta comer as próprias fezes. Inclusive eu gostaria de dicas para fazer ela parar de querer me morder. E por conta dela ser incapaz de ficar sozinha, senão ela destrói o apartamento, que nem é nosso por sinal, é alugado, eu tenho que ficar vigiando ela como um falcão, para evitar que ela se envenene. Minha mãe diz que eu tenho que confiar mais nela, mas quando eu confiei nela, lá estava ela lambendo uma tomada quando não estava olhando. Minha mãe vive saindo a trabalho, ou para almoçar e quem tem que cuidar dela, exatamente eu. Basicamente eu não tenho mais vida além de faculdade, teatro e cuidar dela. Eu não consigo ir mais à academia, não consigo mais jogar em paz. Eu não pedi por ela, por que tem que ser eu a cuidar dela? Enquanto minha mãe sai para jantar com o namorado, e eu tenho que aturar as malcriações da Bu. Ainda estou sobre o teto dela, então não tenho muita escolha, mas quero saber se sou babaca por não querer tomar conta dela, e deixar que minha mãe fique com tudo que ela fizer. Observação: a Bu só é mal educada comigo, com minha mãe ela é quietinha, vai saber o porquê. E ela tem 8 a 9 meses. Muito obrigado por assistir, deixe seu comentário e lembre-se de se inscrever no canal para assistir novos vídeos.